Em certa época do Brasil, nos anos da chamada República Populista, né, entre 1945 e 1964, tinham 3 partidos que ficaram célebres à época, e eram partidos nesse sentido, ideológico, você sabia quem era quem. Que era a União Democrática Nacional, a UDN, o Partido Trabalhista Brasileiro, que não é essa palhaçada de hoje, e o PSD, que também não é o de hoje, o Partido Social Democrata. Então, tinha expressões que as pessoas usavam, por exemplo, você está parecendo um denista, quando se combatia a corrupção, né? Porque a UDN tinha parlamentares famosos, discursavam muito bem, combatia a corrupção, tinha força presença nas classes médias urbanas e tal. O PTB era vinculado aos sindicatos, era no seu trabalho. E o PSD era dos antigos interventores na ditadura do Estado Novo, grosso modo. E tinha depois alguns outros partidos que orbitava, o Democrata Cristão, que era pequeno, mas tinha ideologia, foi depois da guerra, né? Então, o Partido Libertador do Rio Grande do Sul, que sempre foi parlamentarista, mas tudo isso acabou, porque aí veio a ditadura militar, criou à força 2 partidos, Arena e MDB. Arena era o partido do governo e o MDB devia ser a oposição. Naquele momento havia um medo tão grande em 65 de ir para a oposição, que faltou número para conseguir ter o partido. Então, o Castelo Branco pediu que o pessoal da Arena fosse para o MDB. Inacreditável, porque não tinha o número mínimo. Porque os tempos eram de cassação. Você tinha mandatos que se perdia o mandato, você caçava vereadores, deputados estaduais. Caçava era o seguinte, por alguma razão, sem imputar, sem processo, sem nada. E você caçava vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, governadores, né? Outras pessoas que estavam, por exemplo, foram expulsos das Forças Armadas depois de 64. Os que mais sofreram no meio civil foi muita gente, mas foi no meio militar. Você pode listar cerca de 3.000, 3.500 que perderam na aeronáutica, no exército e na marinha seus postos. E aí o cara da aeronáutica, tem um deles, o Oswaldo França Júnior, que depois, já falecido, virou um grande escritor, o cara era da aeronáutica, tal, piloto lá, foi demitido em 64, que entrou nos atos, foi cassado. Onde ele ia arrumar emprego? Na época o Brasil tinha poucas empresas. Uma é a Varig, que era famosa, a Varig foi uma grande empresa, uma super empresa. Tinha a Varig, tinha a VASP, e acho que eram essas duas. Tinha umas outras que eram... Aí ele ia lá, o senhor trabalhava antes aonde? Eu estava na FAB. Eles me caçaram. Você acha que os caras diziam, nada, você não tinha onde trabalhar, cara. Você pegava caras super qualificados, aí tinha que se virar. E o cara se virava corretor, outro não sei o que, pau. Então a perseguição foi muito grande durante o regime. E mais ainda quando veio em dezembro, dia 13 de 68, 13 de dezembro de 68, o ato institucional número 5. Que agora os bolsonaristas, extremistas, que são os bobalhões, eles nem sabem o que é o AI-5. Uma vez até uma pessoa... até me contou, falou para a pessoa que queria pôr aí 5. Você sabe que teve 4 antes? Porque se teve 5, teve 4 aqui. E você sabe que foram 17 que teve depois aqui? Né? Teve mais 12 e tal. Nem sabia. E nem sabe o que é o adicional, que é o ato mais arbitrário da história brasileira. O presidente pode fazer tudo e a justiça não aprecia os atos do presidente. É tão absurdo como... É um ditador. É um ditador. Como na Constituição do Império, tinha lá um artigo 99, que a pessoa do imperador é inviolável e sagrada. Sob ele não pesa responsabilidade alguma, ponto. Pô, aí, cara, se ele é uma figura sagrada e não tem... no AI-5, na República, foi alguma coisa assim. Então, claro, as pessoas ficaram com medo. É a mesma coisa com outras palavras. Sim, com outras palavras, exato. É um jeito de institucionalizar uma... É o arbítrio, é um arbítrio o maior possível. Aí quando depois acabou o AI-5 e tal, ainda no regime militar, aí criaram-se 5 partidos políticos, né? Que era o PDS, que foi o sucessor da Arena, né? Aí o MDB, colocaram o P na frente e virou PMDB, que era antigo. O PTB foi recriado, mas foi Ivete Vargas, que fazia política em São Paulo, que ficou com a sigla, e o Brizola estava voltando, ficou 15 anos exilado, mas ela ganhou no TSE. Aí ele criou o PDT, e surgiu o PT. E o PT foi criado em 1980, né, como um partido na época de viés socialista. Tanto que o número do PT inicialmente nas eleições, por exemplo, em 82 em São Paulo, Lula foi candidato a governador, derrotado. Era o número 3, era assim. E ele falava, vote no 3 porque o resto é burguês, tal. Essa era a palavra de ordem. Depois as coisas mudaram, né? Mas aí eram 5 partidos. Aí veio a redemocratização de 85, 86, aí ampliou-se o leque. E aí foi criando. Tanto que na eleição de 89, 29 anos depois da última eleição, que foi em 60, eleição direta para presidente, foi, puxa, para minha geração, a gente imaginava que nunca mais ia votar, né, para presidente da República, que desde 60, aí em 89 foi a que teve mais candidatos, teve 22 candidaturas, né? Puta merda. Os debates tem no YouTube, vale a pena assistir trechos, debates fantásticos, que tinha os personagens políticos super tradicionais e pessoas caricatas também, tinha de todo tipo. Era melhor antes? Sim, era. A qualidade política? Sim, era. Como eu sou historiador, né? Historiador é meio nostálgico.
nostálgico. Eu sou santista também, então são dois problemas, né? Que deve ser lembrado. Na época do Pelé, foda. É duro ver agora, o cara não dá passe de 3 metros, mas eram melhores. A formação da elite política brasileira, isso explica o rápido crescimento econômico, porque você tinha políticos, homens públicos, na maior parte, que entendiam o que estava acontecendo, né? E que tinham boa formação e entendimento do que estava ocorrendo no mundo. Porque a gente tem que lembrar que nós não estamos fora do mundo, né? A gente tem a mania de olhar para o próprio umbigo. E ousadia, né? Quando eu citei o caso do JK, do Juscelino Kubitschek, você imagina essa questão da capital, porque essa questão da mudança da capital está em todas as constituições da República desde 1891, que é a primeira. Era mudar a capital do Rio para o interior. E por que mudar para o interior? Era pra fugir da população. Não. Essa é uma lenda, viu, que criaram. Na verdade... Não faz sentido. Na verdade, era a questão seguinte. Primeiro, em termos estratégicos, militares, era um problema você ter a capital à beira-mar, né? Então, Madrid não é à beira-mar, você vai pegando várias tal, né? De capitais importantes, não era Londres, etc. O ataque marítimo foi Paris, para a capital, né? Claro, então havia essa questão, mas havia uma questão da interiorização do desenvolvimento. Era ocupar o oeste, que era... Né, se você for pegar, um dos meus livros foi sobre o estado de São Paulo, no final do século XIX, o mapa de São Paulo chegava até Bauru. De Bauru para frente era assim, sertão desconhecido. Ninguém sabia o que tinha. Quando você olha o centro-oeste, então, era mais ainda, precisava ocupar tudo aquilo. Então, a construção de Brasília ali já era uma questão que vinha do final do século XIX, era antiga. Ele cumpre a promessa das constituições. E era essa questão de interiorizar o desenvolvimento. Dessa forma, você construiu estradas bem lá em Brasília, né? Fazia toda essa vinculação do litoral com o interior, levar o desenvolvimento econômico para o interior, ocupar o interior, que também tem a questão estratégica militar, que o Brasil tinha problemas em relação a essa ocupação, e a questão do progresso. O Brasil crescia para diabo. Porque o otimismo não é aquele otimismo babaca, né? Não, era otimismo real, porque o país crescia e precisava ocupar seu território. Vamos se preparar para um futuro próximo que está vindo aí. Que era o próximo milênio, que é o que nós estamos vivendo. Por isso que a capital é tão revolucionária. Você pega em termos urbanísticos, é uma cidade que não tem paralelo no mundo, não tem esquina. Brasília não tem esquina. Para nós, a tradição das cidades precisa ter esquina, né? E não tem. Você olha os edifícios públicos, a radicalidade. Parece que, se você olha o Palácio do Planalto, parece que ele paira no ar e tal. E ele inventou, o Niemeyer, que era um gênio da raça, a Praça dos Três Poderes. Ou seja, vai ficar tudo aqui, ó. Um aqui, o Legislativo, o Congresso Nacional, portanto, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, né? Isso é uma grande sacada. Você vai nas grandes capitais do mundo, raramente você vai encontrar numa praça, ou quase nunca, os três poderes. E sempre a transparência, porque no Palácio do Planalto é todo envidraçado, não mostrar que o poder é transparente, etc. Tal. Então havia tudo aquilo, e as pessoas melhoravam de vida, concretamente. Um dos meus trabalhos que eu fiz, que eu gosto muito, que é a história da migração nordestina para São Paulo, chama Quando Eu Vim-me Embora, que é uma passagem de uma música, né? Do Caetano Veloso até. E aí, a migração, você pega os romances dos anos 30, que muitas vezes a gente lê na escola, Vidas Secas, o 15, um do Graciliano Ramos, outro da Raquel de Queiroz, todos terminam da mesma forma, migrando para São Paulo. Que era seca. Você está naquela seca do cão, você está lá o semiárido brasileiro é o semiárido mais populoso no mundo e você não tem futuro, porque você vive numa pequena cidade que quem manda é o coronel. Se você não fazer o coronel quiser, você está frito. Então, as secas sucessivas vai destruindo a infraestrutura econômica, mas mantendo o poder político do coronel. Então, você tem, no final do Vidas Secas, por exemplo, você tem um deslocamento. Assim, a Vitória fala para o Fabiano, fala, aqui não dá, eu quero criar os 2 filhos, aqui chega, não dá mais, e vem a migração para o sul. O sul traduz por São Paulo. Então, essa migração, a partir de, especialmente 1945, mas já vem antes, até final dos anos 70, é o maior deslocamento populacional no mundo ocidental. Foi aqui, que ficou conhecido como Paus de Arara, porque na verdade, a maior parte veio por via ferroviária. Os Paus de Arara eram caminhões que a carroceria era adaptada e eles colocavam bancos, cobria, chegavam a colocar 100 pessoas. Você imagina uma loucura, é uma loucura. E em cima cobriam, colocava as malas na parte de cima, tal, que vinha um todo assim. E
seja o que Deus quiser. Saía do norte da Bahia, depende do lugar. Aí foi, nessa época, a Rio Bahia, em 1949, foi inaugurada a Rio Bahia, que era de terra. Tanto que os relatos de fotos, de personagens com quem eu conversei, pessoas que migraram, e são histórias de vida super bonitas, eles falaram, realmente eles chegavam vermelhos, porque, puta, aquela poeira, você passava 5, 6, 7, e quando o caminhão quebrava, e quando você não tinha mais dinheiro, e tinha cidades que se recusavam a alimentar os paus de arara. O cara queria comprar, não, aqui você não vai comprar, não. Não para, você transmite doenças, porque é toda uma discriminação em relação ao migrante. Eu lembro de um episódio de Montes Claros, em Minas Gerais, que isso, na época, eu vi isso na documentação. Aí o cara chega aqui em São Paulo, com a cara e com a coragem. Muitas vezes ele tem um parente, tem um papelzinho que o sujeito diz que mora na Moca, mas ele não tem a mínima ideia onde é a Moca, né? É um primo dele, que sempre teve um que veio primeiro, geralmente é assim. E aí ele vai em busca do cara. Ah, não é na Moca, ele foi para Osasco. Ele fala, pô, mas eu não sei. Achava o parente. Aí ele começava a trabalhar. E aí tem um fenômeno que eu acho fantástico, que o Brasil é um país maravilhoso. Na Inglaterra, a Revolução Industrial, os chamados cercamentos, quando você começa a cercar as propriedades rurais, a população é expulsa para as cidades. Aí vem a Revolução Industrial, especialmente final do século XVIII, né, a primeira fase. Então você tem um deslocamento. Isso demora cerca de 2 séculos, esse deslocamento. Aqui no Brasil, o cara saía do Sertão Central, vou pegar aqui Xeramobim, que é uma cidade que eu conheço no Sertão Central do Ceará. O cara saía de lá, andava a pé não sei quantos, com a família, conseguia pegar um trem, descia, muitos vinham a maior parte por via ferroviária. Chegava aqui, com a cara e com a coragem, aqui no Brás, na hospedaria que tinha aqui na hoje Estação Roosevelt, né? Chegava aí. Aí era anotado que ele era, o que ele ia fazer, profissão, não tinha nenhuma. Claro, o cara estava chegando, o cara era um sertanejo, mas ele tinha um primo que morava em Osasco, trabalhava numa fábrica. O que ele ia fazer? E o Brasil crescia muito, uma forte indústria. Ele ia procurar o primo falava, vou tentar ver se eu arrumo um trabalho para você na fábrica. Arrumava. 2 dias depois. Aí você tem aquelas máquinas, que não eram, evidentemente, tão sofisticadas à época. O primo que trabalhava na máquina lá, ele ensinava para ele. Em 3, 4 dias, ele sacou como era a máquina. Uma semana depois, a produtividade dele era quase igual ao do primo. Então, ele dava um salto em 2 semanas, saindo de Quixeramobim, chegando a Osasco, o que na Inglaterra demorou 2 séculos. E se adaptava a um novo regime de trabalho, e veja a produtividade dele. Ele trabalhava no semiárido, a produtividade era quase 0, e salta para uma indústria. Pô, você tem um salto evolutivo fabuloso. E aqui, naquela época, era exigido 2 documentos. Carteira do trabalho, senão a polícia falava TG preso. Precisava ter a carteira de trabalho, senão era vagabundagem. TG preso, era o famoso TG preso. Precisava mostrar a carteira. E outro documento, de eleitor. Eram os 2 documentos que eram fundamentais. Não era carteira de identidade, isso é a posteriori, como elementos mais importantes. E o título eleitor, veja, a carteira do trabalho, ele ia ser registrado. Você imagina, lá no Ceará, ele nem sabia que era carteira do trabalho. Não sabia que era fábrica, que era registro, que era salário. E ter direitos sociais, porque tinha CLT. Aí falaram para ele que tinha um tal de sindicato. Mas eu não sei quem é o sindicato. É um cara que trabalha aqui? Não, o sindicato é a organização. Se filiava. E aí recebeu o título eleitor. Ele ia poder votar. E votar em quem ele queria. Porque lá em Quixeramobim ele votava no que o coronel mandava. Falava, olha, você tem de votar. Aqui, daí que tem os fenômenos Jânio e Adhemar em São Paulo, Jânio Quadros e Adhemar de Barros, que são lideranças populistas e muito dinâmicas no campo econômico. Aí ele passa a votar em quem ele quer. Pô, isso é uma tremenda revolução política, uma revolução econômica e uma revolução de vida. Porque ao chegar aqui, o que ele quer? Educar os filhos. Aí há muita demanda pelo ensino público e tal. E o que vai ocorrer? Ele, aqui em São Paulo, vai viver melhor do que o pai dele, que ficou lá em Quixeramobim. E o filho, que vai entrar na escola, vai viver melhor que o pai aqui. Então, você tem essa progressão no interior das próprias famílias. Então, o progresso está concreto. Toda a zona leste de São Paulo é mais ou menos ocupada nesse período, até São Miguel Paulista, porque tinha algumas fábricas que eram referências aqui em São Miguel Paulista, por exemplo, e que as pessoas, a Nitroquímica, tal, tinha uma série de empresas que as pessoas vinham. E tanto que São Miguel, uma época, ia chamar São Miguel dos Nordestinos, teve até um plebiscito, mas depois acabou ficando só como São Miguel tal. Na Zona Sul de São Paulo, idem também, a forte presença nordestina. E aí você tem, e no ABC, o Lula é produto desse processo histórico, né? São Bernardo, São Caetano, Santo André, e a região metropolitana, e mesmo o interior de São Paulo, que recebe muitos imigrantes. Muitas cidades têm até nome de cidades baianas, por isso que elas passam a receber depois o nome Paulista, porque era idêntico ao nome que tinha na Bahia. Entendi. E não pode ter 2 cidades com o mesmo nome. Então, então você tem aquele crescimento. Então, o país...